dia, meus irmãos. Bom dia. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui reunido com vocês para a gente falar desse tema tão importante, numa data não menos importante, como o Dia das Mães. Falar de maternidade, a gente tem que se reportar um pouquinho antes a alguns conceitos, para a gente ampliar a nossa visão além da matéria. Lembrando que a doutrina espírita sempre nos pauta que nós somos espíritos e não corpos. A maternidade, a paternidade, a família em geral, ela é construção decorrente da evolução do espírito, de acordo com o Livro dos Espíritos, e serve de basilar, de base, de pedra angular de nossa sociedade, para que espíritos reencarnem, passem pelo processo necessário de aprendizado junto à matéria, a fim de que todos nós consigamos evoluir, todos nós consigamos servir mais a Deus, servir mais à harmonia de nossa criação. E como não podia deixar de ser, toda a criação divina, ela é perfeita, ela tem uma função, ela tem um objetivo para engrandecimento dos espíritos nele envolvidos. E a maternidade não poderia ficar de fora disso. Mas lembremos que todos nós somos espíritos encarnando ora num corpo, ora no outro corpo. Geralmente a gente pergunta às turmas que a gente vai falar do assunto, quantas pessoas aqui são ou já foram mães? As mulheres respondem, os homens não. Se lembrarmos que somos espíritos, provavelmente nós que atualmente estamos encarnados em corpos masculinos, também já passamos pela sublime experiência da maternidade. Embora não lembremos de modo racional, consciente, está enraizado em nosso íntimo os benefícios da sublime experiência da maternidade. Por isso é importante trazermos à nossa época, à nossa realidade atual, aqueles espíritos que passam pelas condições da maternidade ou estão em corpos femininos que têm possibilidade de exercer esta função, e aqueles espíritos em corpos masculinos, para ter consciência de que o que temos hoje de amor, de acolhimento, de afeto, de compreensão para com o outro, provavelmente desenvolvemos nas ligações com os corpos do sexo feminino. E se hoje ainda temos a desenvolver vários desses pontos, certamente Jesus nos proporcionará encarnações no futuro que consigamos passar por experiências a desenvolver em nós estas virtudes. E a experiência talvez mais impactante para o espírito no desenvolvimento deste amor que ainda estamos tateando o conceito, ainda estamos começando a viver, é exatamente a função da maternidade. Se lembrarmos do pretérito, passando um pouquinho de história à luz do espiritismo, vemos que fomos criados simples e ignorantes, tudo a ser desenvolvido, tudo em potencial, nada ainda efetivamente desenvolvido. E passamos uma série de experiências para chegarmos até onde estamos, com toda a complexidade do corpo humano, já com consciência, já com livre-arbítrio, já com vontade, já com capacidade de criar. Entre eles, e instituindo pouco a pouco o núcleo familiar, vemos que Deus trabalhou esse princípio espiritual para conseguir animar corpos complexos, passando pelos 3 reinos conforme o esclarecimento doutrinário. E se formos apenas ao reino animal, para não nos delongarmos muito, vemos que a própria reprodução vem evoluindo da simplicidade da reprodução assexuada em organismos unicelulares até a nossa reprodução humana sexuada e que depende de 2 seres pensantes, pulsantes ativamente no universo. No início, apenas um ser, o seu corpo dividia-se e de uma maneira ou de outra tínhamos outro ser aqui no princípio espiritual, sem consciência, sem vontade, sem livre-arbítrio. Com o passar do tempo, vemos que a fecundação começa a ser exercida no reino animal. Inicialmente uma fecundação fora do corpo, como temos casos aí de alguns anfíbios até os dias atuais, em que os gametas são soltos na água e a fecundação é feita e o desenvolvimento do novo ser também é feito fora do organismo por pura falta de necessidade àquele princípio espiritual que animava o corpo no animal ainda nos reinos, no início da evolução espiritual. Depois, vemos que a
fecundação torna-se intracorpórea, já sexuada e dependente de dois seres, que se unindo na forma, possibilitam a ligação da matéria a outros princípios espirituais. Porém, o desenvolvimento daquele novo ser dá-se ainda fora do organismo físico. Temos os casos aí dos ovíparos, em que apesar da fecundação ser interna dependente de dois seres, o desenvolvimento do embrião até o nascimento da nova forma se dá em um elemento externo, no caso, o ovo. Com o passar do tempo, com o passar da evolução, nós temos tanto a fecundação quanto o desenvolvimento do embrião e da nova forma física dentro do organismo, até chegarmos ao organismo humano, em que nós temos não apenas o desenvolvimento de forma, mas uma verdadeira simbiose de dois seres. Dois seres ativos e pulsantes no universo, dois seres milenares, dois seres com história, com vibração, com sintonia, com sentimento, com emoções. São dois seres diferentes, animando temporariamente um mesmo corpo, ou melhor, dois corpos ligados, interdependentes, numa mesma forma física. Aí temos a maternidade humana. Se formos analisar o impacto que isso tem no ser, os espíritos nos falam que quando vamos encarnar, nós temos uma redução perispirítica, uma redução consciencial, para entrarmos em simbiose, para nos acoplarmos perispirítica e fisicamente a outro ser que irá nos receber, no caso a mãe. Nós nos juntamos de tal forma que nossos íntimos se interpõem, e o que um sente, o outro sente. O pensamento de um impacta necessariamente no pensamento do outro. Nós ficamos acoplados como se um único ser fôssemos, apesar de não perdermos a nossa individualidade. E aí a responsabilidade da maternidade. Recebemos em nosso organismo um espírito que não está com sua consciência ativa, plena, está amortizada, que não tem forma, e a forma dele será influenciada não apenas pela genética do corpo que temos formado por nós mesmos desde o nascimento, mas especialmente nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos traumas, nossas boas vibrações ajudarão aquele espírito no seu processo evolutivo. Ele absorverá de nós absolutamente tudo o que estiver no nosso íntimo durante um período de 9 meses. Para depois de sair, aos poucos, vai se adaptando ao processo encarnatório, se adaptando a uma nova realidade, se adaptando ao mundo, à cultura, à história, à educação, a toda uma novidade única que ele jamais tinha vivido. E a mãe, então, coloca-o ao mundo, guia-o para que ele ganhe a autonomia necessária e tome as suas decisões e assuma as suas responsabilidades naquela encarnação. Neste processo de simbiose, nós temos aí, e pouco refletimos sobre isso, um ensinamento de Jesus que costumamos falar, mas dificilmente atrelamos à maternidade. Jesus fala que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E temos dificuldade de fazer isso. Porque nós amamos mais a nós do que ao outro. Nós olhamos antes para nós do que para o outro. E Jesus, em sua misericórdia, decorrente da misericórdia divina, que é infinita, nos coloca tempos a tempos outro ser dentro de nós, a misturar conosco mesmo, a confundir-nos as ideias como se fizesse parte de nós, como se fôssemos nós mesmos. E nos dá a sublime oportunidade de amar ao outro como amamos a nós. Porque na maternidade nós confundimos o outro conosco. Até depois do nascimento, seres materiais que somos, descobrirmos que é um ser independente. E ainda quando na eternidade nós queremos controlar tudo. Nós queremos determinar como ele deve agir. E aos poucos vamos descobrindo que desde o começo era um outro ser, uma outra inteligência. Mas temos a oportunidade de amá-lo como amamos a nós mesmos. Tudo o que fizermos a benefício de nós durante a gestação, estamos fazendo a benefício daquele ser.
Tudo que fizermos a prejuízo de nós mesmos, estamos afetando negativamente aquele outro ser. E ele irá reagir, afetando também o meu psicológico, o meu emocional, além do físico. E Jesus nos mostra na gestação que todos nós somos um, apesar de sermos indivíduos diferentes. Tal como ele disse em seu evangelho, eu e meu Pai somos um. Remontando a uma simbiose não física, mas psíquica entre o Cristo e o Criador. Numa sintonia de tal forma exata que Jesus chega a afirmar: não faço nada de minha própria vontade, faço apenas a vontade daquele que me enviou. Trazendo para nós na experiência gestacional o que alcançaremos no futuro independente da matéria. Agora entre nós e um outro irmão, ambos necessitados de aprendizado, mas para tatearmos o que chegaremos quando estivermos numa condição igual a do Cristo, em que estaremos no seio de Deus. Como se estivéssemos numa eterna gestação da divindade. Na geração da vida, não mais num ponto inicial da vida física, mas na eterna e sublime vida do Espírito para a harmonia da própria criação. E na misericórdia de Jesus, ele nos ensina em tempos e tempos, em que todos nós, apesar de sermos indivíduos diferentes, somos uns. Somos apenas um rebanho. Somos apenas uma criação, pulsando uns aos outros. O que eu faço influencia o meu irmão. O que o meu irmão faz me influencia, tal como estivéssemos numa simbiose psicoemocional uns com os outros. Remontando-nos à responsabilidade que temos como espíritos na sociedade, na família, na humanidade, na infinitude da criação. Então, no ponto de dois seres, Jesus começa a nos ensinar o nosso dever moral uns com os outros. Somos mães e pais uns dos outros. Somos mães e filhos uns dos outros. Quando eu acolho um irmão meu, devo acolhê-lo como filho, porque já passei por esta experiência e sei a responsabilidade daquele que se sacrifica a benefício do outro, ainda que o outro esteja em equívoco. E isto Jesus nos ensina pela função da maternidade. Temos conflitos uns com os outros, temos conflitos entre mães e filhos. Mas o interesse materno de abnegação supera as feridas quando dois egos se bicam. Supera-nos a vontade de harmonizar, de se entregar, de se sacrificar pelo outro. Lembramos grandes espíritos que passaram pelo nosso planeta e sabiam muito bem desta função elevada. Vemos Abigail sacrificando-se para salvar Paulo e este pudesse pregar os evangelhos que hoje estudamos. Vemos Lívia, do livro Há 2000 anos, sacrificando-se para salvar Emmanuel, para que hoje pudéssemos ter os ensinamentos elevados desse espírito de escola. Vemos a própria Maria sacrificando-se, isolando-se no seu sentimento de mãe, para ver o seu filho entregar-se ao mundo e nós hoje pudéssemos ter a boa nova. Vemos inúmeros espíritos sacrificando-se, homens e mulheres. Mas certamente aprendemos este sacrifício por amor, passando, uma vez ou outra, pela experiência sublime da maternidade. Confundir um ser conosco nos possibilita amarmos a ele mais do que aos demais, porque ainda temos egoísmo muito pulsante dentro de nós, e um ser que sai de mim, tenho-o como se fosse parte de mim, e passo a amá-lo incondicionalmente como eu amo a mim. Com o passar do tempo, descubro que aquele ser não sou eu, sequer é parte de mim, mas o amor já está incrustado em meus corações. E eu já não consigo evitá-lo. E passo a amar um outro ser, consciente que não é parte de mim, de forma incondicional, tal como eu amo a mim mesmo. E assim Jesus usa o nosso próprio egoísmo para quebrar este egoísmo. Nosso próprio ego que apenas quer amar a si, para aprendermos a amar ao outro,
porque em um determinado período de tempo nos iludimos que o outro era nós mesmos. Aprendermos a reconhecer que o outro pulsa dentro de mim, mas não deixa de ter a sua individualidade. E começamos a aprender a amar incondicionalmente. Imaginemos quantas encarnações e quantos espíritos já passaram em nosso ventre físico na simbiose perispirítica, numa simbiose psíquica, se assim podemos chamar. E aprendendo a amá-los porque nos amamos. Deus nos ensinou nos reinos inferiores da natureza a amarmos a nós, a buscarmos o nosso bem-estar, a trabalharmos para a nossa segurança, ainda nos reinos animais. Quando assumimos a condição humana com consciência, com capacidade de abstração, com criatividade, temos agora a responsabilidade de fazer tudo aquilo que Deus nos ensinou a fazermos conosco mesmo, ampliarmos por vontade própria o nosso pensamento e fazermos com os demais. Mas por amor a nós, Ele ainda usa o processo material da gestação para tocar os nossos corações e nos abrirmos além dos muros do nosso ego para nos entregarmos a outro ser. Encarnação após encarnação, espírito após espírito passando por dentro de nós, literalmente, não falamos apenas fisicamente. Vamos aprendendo a nos desapegar de nós mesmos e enxergar a todos como uma imensa família humana. Vemos Madre Teresa dizendo que amava a todos como se fossem seus filhos. A consciência daquele espírito que sabia que somos filhos e mães uns dos outros. Temos diversas mensagens nos evangelhos e nos livros espíritas que nos falam da sublimidade da maternidade. Separamos aqui uma do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico e Valdo Vieira, uma mensagem especificamente de André Luiz que eu vou ler para vocês, para a gente comentar. O título do capítulo 50 desse livro chama-se justamente Maternidade, e o trecho diz o seguinte: misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilhamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves do controle do mundo. Infelizmente, vemos hoje algumas teorias, algumas teses, igualando a maternidade às conquistas do mundo. Colocando em mesmo nível de profundidade, de importância, sucessos profissionais e sucessos da família, da qual a maternidade, a mãe especificamente, é o ponto base. Temos as obrigações encarnatórias, empregatícias, de sustento, de relacionamento, de influências, que nenhum de nós pode abrir mão por fazer parte do nosso processo evolutivo. Mas jamais as conquistas temporárias decorrentes ao contexto material irá suplantar os sucessos eternos das conquistas do espírito. As nossas profissões, os nossos sucessos do mundo são úteis e louváveis, mas são exercícios temporários inerentes à matéria. A maternidade, do qual estamos falando, é missão divina e eterna. E mesmo fora do corpo, o sentimento materno irá coexistir conosco eternamente, se desenvolvendo ao infinito até alcançar os patamares crísticos. O sentimento de abnegação, de louvor a Deus pelas criaturas que nos coloca à frente. Isso é missão divina, eterna e imutável. Não reduzamos a sua importância. Diz André Luiz que no nosso caso encarnado, a maternidade é um misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Porque estamos aprendendo a amar outro como nos amamos. O instinto materno que construímos, ou que Deus fez se construir dentro de nós, desde os reinos animais, faz com que tenhamos uma predisposição de amar aquele ser que provém de nosso próprio corpo.
às vezes mais do que fazemos por nós mesmos. Mas não é um mar de rosas. Não é apenas júbilos. André Luiz fala que é um misto de júbilo e sofrimento. Porque o nosso ego ainda nos puxa algumas vezes a pensarmos questões mais atreladas à nossa condição de aprendiz do que aquelas que os mestres do universo conseguem ver. Mas ainda nos nossos sofrimentos, ainda quando abrimos mãos de coisas que nos satisfazem, ainda perante cansaços físicos, ainda perante as dúvidas, ainda perante uma série de desafios que passamos nessa experiência sublime que apenas iniciamos o aprendizado, o júbilo de nos entregarmos a outro ser ainda supera os sacrifícios que passamos. Reclamamos às vezes dos nossos próprios filhos. Reclamamos das situações que temos que passar, das noites perdidas, das impaciências, das vezes que abrimos mãos de coisas que não queríamos, das dores, das pressões, das angústias, dos anseios. Às vezes provocam brigas e discussões. Mas isso tudo é porque somos aprendizes e não mestres na função da maternidade. E não falamos, sempre reforçando, da maternidade atrelada ao corpo físico, mas da função divina materna que gera vida, que impulsiona a vida eterna nos outros. Chico Xavier tinha a função maternidade dentro de si muito mais desenvolvida que qualquer um de nós. E estava encarnado em um corpo masculino. Temos instrumentos físicos para desenvolver funções divinas. E a maternidade é uma delas. É uma função divina de gerar vida. Não vida física, mas a vida eterna que está latente no meu irmão. E Jesus nos coloca convivendo uns com os outros para desenvolvermos esta vida eterna e vida de espírito. É um misto entre missão e prova, diz André Luiz. Porque passaremos dificuldades que não estamos, às vezes, preparados para passar de início, mas temos condições de ultrapassá-las e nos engrandecermos como espíritos. Daí se mescla de missão e prova. Fala que maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável. Não é uma simples doação de amor, é um intercâmbio de amor. Maternidade é troca incessante das minhas virtudes com as virtudes de meu irmão, das minhas deficiências com as deficiências de meu irmão. Cabe-nos compensar os efeitos da falha daquele que convive comigo com os efeitos das virtudes que eu já tenho desenvolvido. Porque estamos em intercâmbio contínuo. Compreender o meu irmão na condição dele, na condição de aprendiz, que depende das minhas qualidades. Tal como a mãe perante o filho, criança em tenra idade, no início de sua encarnação, compreende as deficiências daquele ser e compensa com as qualidades que já possui no seu desenvolvimento encarnatório, para guiá-lo e não para puni-lo. Ainda com algumas atitudes de cerceamento mais incisivas, mas jamais o objetivo é puni-lo, é condená-lo à eternidade, mas sim guiá-lo. E como nós não somos perfeitos, vamos aprendendo a guiar o outro, se espelhando em Jesus, de como Ele nos guia. Respeita-nos as decisões, avisa-nos, exorta-nos do caminho correto a seguir e às vezes deixa a gente sofrer aqui ou acolá para aprendermos o que temos que aprender, mas jamais desamparando-nos e nem deixando que a gente passe uma aprovação superior às nossas forças. Temos a chance de fazer isso com outro irmão, que nos vem como filhos, que é parte de nós, que nós somos um, mas temos que respeitar a individualidade dele como Jesus faz conosco. A maternidade é um exercício de amor, é função divina de amor, numa troca incessante, um aprendendo com o outro, e que as minhas virtudes possam reduzir os efeitos das deficiências daquele a quem eu entreguei meu coração. Se ampliarmos esse sentimento de maternidade além do físico mãe e filho,
À medida que vamos amadurecendo como espíritos, começamos a fazer este mesmo exercício com qualquer irmão ao meu lado. Não importa a maturidade orgânica nesta encarnação que seu corpo tem. Homens, mulheres, idosos, crianças, conhecidos ou desconhecidos, têm um sentimento maternal para com todas as criaturas. Esse é o nosso objetivo, esse será o nosso destino. Sublime e sempre novo, diz André Luiz, porque nenhuma experiência será igual a outra no processo de aprendizado do amor. Nós evoluímos e começamos a ampliar o nosso espectro de visão, de como enxergar o outro, de como enxergar o universo, de como me enxergar como servidor de Jesus. Um servidor que tem potencialidades que foram desenvolvidas nas inúmeras funções encarnatórias que já passamos. E no segundo parágrafo, André Luiz nos aponta a missão sublime que aqueles espíritos que estão encarnados nos corpos femininos naturalmente podem assumir, se assim desejar. Diz ele, vamos repetir, principais responsáveis por semelhante concessão, esta concessão do amor, do exercício, do burilamento interno a benefício do outro. Concessão da bondade divina. As mães guardam as chaves do controle do mundo. Não raro nós buscamos o controle do mundo pelos atos externos. Nós buscamos o controle bélico, nós buscamos o controle intelectual, nós buscamos o controle político, nós buscamos o controle financeiro, nós buscamos o controle do sucesso, nós buscamos o controle da fama, da influência, no controle das atitudes dos outros. Mas o que André Luiz nos fala aqui é muito diferente. O controle do mundo aqui é pela influência e pelo testemunho cristão. Porque passaremos a influenciar outra alma que nos absorve desde quando se ligou a célula, o zigoto material, nos absorve o íntimo. E se nós elevarmos o nosso íntimo para influenciá-lo o mais positivamente possível nas virtudes cristãs, necessariamente aquele ser absorverá o que Cristo demanda por meio de nós. E passaremos a ter a função que diz André Luiz, de ser a chave do controle do mundo. Não seremos nós que controlaremos o mundo, porque o mundo não foi feito para ser controlado. Ele foi feito para ser gerenciado por Jesus como escola de aprendizado do Espírito. Nós não somos controladores de ninguém a não ser de nós mesmos, mas as mães podem ter a chave deste controle mundial, do controle das guerras a benefício da paz, do controle da violência a benefício do amor, do controle das deficiências humanas a benefício da evolução espiritual da sociedade. Mas não é um controle exercido individualmente. É controlar as deficiências, porque temos por dever controlá-las para matar o homem velho, a fim de deixar nascer o homem novo e ganharmos asas à espiritualidade maior. As mães têm esta chave, que nenhuma outra função no nosso planeta possui. Porque em nenhuma outra ocasião temos uma simbiose tão profunda entre dois seres. E quando estamos nas funções de mãe, temos um ser que está 100% absorvendo o que temos dentro de nós. Sublime missão de passarmos, às vezes, espíritos rebeldes, endurecidos secularmente, de passarmos a ele tudo o que já aprendemos de virtudes cristãs. E ele não terá resistência alguma em absorvê-las, pelo próprio processo de nascimento físico. E a ligação é tão profunda que, mesmo distante fisicamente, há uma influência psicoemocional da mãe com o filho, em quase 100% dos casos, de maneira íntima e profunda. Esta chave para controlarmos as deficiências que o mundo apresenta requer das mães uma disciplina cristã, uma disciplina mental, desde a tenra idade,
quando inicia-se na vida em sociedade, 13, 14, 15 anos, que não são mães ainda e não deveriam ser. Para ganhar maturidade emocional perante esta vida que nos é posta pela primeira vez nesta situação encarnatória, na mesma cultura, no mesmo país, com aquelas pessoas, é a única experiência. Precisamos de um período de adaptação a ela. E aqueles espíritos que encarnam nos corpos femininos terão instigado dentro de si, estimulado dentro de si os seus sentimentos e as suas emoções, para que possam elevar ao máximo que podem, a fim de, quando tiverem a bênção de Jesus confiar a eles um espírito que irá absorver tudo o que eles tenham no íntimo, tenham desenvolvido maturidade emocional e sentimental suficiente para serem o mais límpido espelho de Deus àquela alma que está acoplada em seus corações. Se fizermos isso desde a juventude, criando os nossos jovens, educando os nossos jovens, estimulando os nossos jovens ao amadurecimento emocional, à cautela sentimental, às boas experiências que nos elevam o espírito, aquelas futuras mães receberão irmãos em seus íntimos que absorverão as mais nobres e sublimes virtudes que desenvolveram nos últimos anos de sua encarnação. Como lidar com o corpo, como lidar com as dúvidas, como sacrificar-se pelo outro. E sacrifício não é eliminação de si mesmo, é a eliminação de suas deficiências e de seus desejos impróprios, egoístas às vezes, a benefício de um outro irmão. Como Lívia fez, no caso dela, espírito superior a nós, entregando a própria encarnação para que seu amado esposo pudesse converter-se ao Cristo. Ali, ela foi antes de tudo mãe de Emmanuel, mãe de Públio Lentulus, num sentimento de esposa, mas calcado na função divina da maternidade. Para que pudesse nascer Emmanuel, Lívia teve que entregar-se na função de esposa, mas com base no sentimento de mãe. Nós estamos aprendendo a ser mães. E falamos nós, ainda aqueles que estão num corpo masculino, porque nós estamos aprendendo a ser mães. Temporariamente não temos a ferramenta material que irá nos impulsionar a isso, mas já passamos e passaremos isso no futuro. E aqueles que estão nos corpos femininos, aproveitemos a oportunidade que temos em mãos. Um instrumento que nos instiga, que nos impulsiona a trabalhar as emoções para alcançar o conhecimento do amor. E a maternidade é o ponto auge deste serviço, deste trabalho que Deus confiou a cada um de vocês. Receba irmãos como filhos. Doe-se a eles como você faria por si mesmo, porque em determinado momento vocês se sentem um. Tentem transportar este sentimento materno para além das questões orgânicas, trabalhando em si o sol da maternidade para iluminar tantas almas quando lhe chegarem ao convívio, passando por uma experiência entre 2 ou 3 seres e transmutando-a conscientemente para todos aqueles quanto possíveis foram. Jesus entrega às mães um espírito que absorverá o íntimo delas, para que nós, como mães, consigamos aprender a entregar a Jesus aquele espírito com um terreno íntimo cultivado para nascer a árvore da vida, a semente que frutificará para Deus. Para entregarmos este terreno fértil a Jesus no coração de um outro ser, precisamos transformar o nosso coração em terrenos férteis para Jesus. Porque quando aquele ser se acoplar a mim, pelo exercício da maternidade, o meu coração será carimbado no coração dele. E que eu carimbe os jardins do Éden, para que jamais se percam novamente. E a árvore da vida, do conhecimento e todas as belezas da criação divina, que eu cultivei em meu coração, possam ser transportadas àquele que passivamente
recebe-me como mãe, para que eu amorosamente me entregue a Ele, sendo meu filho. Que Jesus nos abençoe.